Olá, tudo bem? No episódio de hoje do nosso Mês da Família, nós temos o tema Como ensinar amor, limites e segurança aos filhos. E a convidada especial de hoje é a deputada estadual, doutora Damares Moura. Ela é deputada pelo estado de São Paulo. É advogada, licenciada em letras, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e em Direito do Consumidor pela Escola Superior de Advocacia. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, a doutora Damares Moura é fundadora e coordenadora de 3 frentes parlamentares: Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos, Frente Parlamentar pela Liberdade Religiosa e Frente Parlamentar da Advocacia. Também representa a Alesp no Fórum Interreligioso da Secretaria Estadual de Justiça de São Paulo. Sua trajetória pela promoção de cultura de paz, combate à intolerância, defesa do direito à liberdade religiosa e promoção do respeito interreligioso completa 17 anos. Nesse período, a doutora Damares fundou a primeira Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, no Brasil, a qual presidiu por 10 anos. Atualmente, ela é conselheira da Religious Freedom and Business Foundation, entidade internacional para educar a comunidade empresarial global sobre liberdade religiosa em corporações. Ela é membro da diretoria da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, afiliada da International Religious Liberty Association e membro do Conselho Consultivo Acadêmico de Centro Islâmico e do Diálogo Interreligioso e Intercultural de São Paulo. Também é coautora da cartilha Liberdade Religiosa, Conceitos, e tomou a iniciativa da campanha estadual de combate à intolerância religiosa pela OAB São Paulo. Nessas quase 2 décadas de trabalho, a doutora Damares coordenou encontros estaduais anuais, congressos estaduais binários, diversos seminários, simpósios internacionais, palestras e debates para discussão e promoção do tema da liberdade religiosa e promoção de cultura de paz. Ela também desenvolve um trabalho intenso no combate à violência doméstica e ao abuso sexual contra mulheres, crianças, adolescentes e idosas, sendo autora da Lei 17.186 de 2019, que institui o Dia da Campanha Quebrando o Silêncio no estado de São Paulo, celebrado anualmente no 4º sábado do mês de agosto, com o objetivo de orientar as vítimas de violência doméstica a respeito de como denunciar as agressões sofridas. Doutora Damares Moura ainda faz atendimento voluntário como advogado em inúmeras atuações judiciais no Brasil. Tenho muita certeza de que hoje aprenderemos muitas coisas com a doutora Damares. Doutora Damares, que Deus te abençoe. Olá, queridos pais, professores, servidores da Escola Adventista do Campo Grande. Eu sou Damares Moura, deputada estadual em São Paulo, mas também sou advogada, pertenço à Igreja Adventista, fui aluna da Escola Adventista. O meu pai foi aluno e agora o meu filho, Oliver, de 11 anos, é aluno da Escola Adventista também. E me foi dado um tema que é bastante desafiador, mas eu não tenho nenhuma resistência em tratar sobre este tema, pela relevância, pela importância, não é? E pela minha lida diária com este tema, porque afinal também sou mãe, não é, de um garoto de 11 anos de idade. Também já fui professora, inclusive da Escola Adventista, tenho formação em educação, sou formada em letras, embora hoje advogada, né? E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre como dar amor, limites e segurança aos nossos filhos. E como eu não sou a maior autoridade neste tema, embora seja mãe, não é? E tenho que estar preparada para administrar estes 3 elementos, não é, tão definidores do futuro, da história dos nossos filhos, que é dar-lhes amor, dar-lhes limite e dar-lhes segurança, não é? Eu vou tomar emprestado deste livro, que tem sido meu livrinho de cabeceira, ou foi porque eu já concluí a leitura dele por muitos dias, que é Guardiã do Lar, e vou extrair deste livro importantes lições
e elementos para nós tratarmos deste assunto aqui com os pais que nos assistem, não é? Com os educadores que nos assistem, muitos são pais também. É uma missão desafiadora. E vamos começar sobre o mais importante dos elementos deste tema, não é? E é aquilo que de melhor nós podemos oferecer aos nossos filhos. Isto, sim, é transformador de qualquer realidade que eles estejam vivenciando, e nós não podemos prescindir ou abrir mão do amor verdadeiro, não é? Permanente, constante, sincero, que nós temos que destinar aos nossos filhos. E eles precisam sentir que são amados. Na minha experiência materna, não é? Eu tenho muita satisfação quando eu posso identificar que o meu filho sente que é amado, não é? E eu faço questão de promover este sentimento nesta relação que mantenho com ele. Filho, você é amado. E mesmo nos momentos difíceis e tensos, não é, que temos com os nossos filhos, especialmente aqueles em que temos que ministrar a disciplina, não é? Temos que educá-los de uma forma mais rígida, não é? De uma forma mais intensa. Mesmo nestes momentos, precisamos demonstrar amor e, se for necessário, dizer a eles, não é? Que estamos disciplinando porque nós os amamos. Queridos, eu fui produto desta boa prática na minha infância. A minha mãe é uma professora também, hoje aposentada, mas uma educadora por natureza, e eu nunca vou me esquecer que mesmo nos momentos mais duros de disciplina, ela é uma mãe disciplinadora. Ela fazia questão de enfatizar e fazia isso verbalmente, não é? Eu estou castigando, mas eu estou fazendo isto porque eu amo você. Nós não entendíamos muito bem naquele momento. Estávamos sendo castigadas, eu e minha irmã, por amor, não é? Mas naturalmente ela fazia isto no anseio de que o amor estivesse acima daquele castigo que estava sendo ministrado, ou que aquele castigo só estava sendo ministrado por causa do amor que ela sentia por nós e o quanto ela desejava nos corrigir, mas fazer isto com amor. No momento a gente não entendia bem, não é? Mas hoje eu entendo bem. E eu tenho reproduzido esta prática com o meu filho, não é? Para que ele tenha consciência de que mesmo quando o disciplinamos ou quando tratamos de assuntos difíceis para corrigi-lo, nós estamos fazendo isso porque o amamos e porque queremos vê-lo feliz. Então eu vou tomar emprestado aqui do livro Guardiã do Lar, que eu já mostrei para vocês, uma lição muito singela, mas muito importante. Não é? A forma como nós vemos Deus. Não é? Como é que as pessoas veem Deus? Não é? É um velhinho de barba branca, bonzinho, ou é sisudo, sentado num trono, prepotente, que está esperando a mínima falha dos seus filhos para nos castigar? Como é que nós vemos Deus? Ou nós vemos Deus como alguém que foi para o céu, viveu aqui, não é? Deixou a humanidade ao seu próprio, ou sem rumo, para viver ao seu bel prazer e não se importando mais com o que ia acontecer? Ou nós vemos Deus como um gênio da lâmpada, não é? Que num toque de mágica, ele realiza todos os nossos desejos. Na verdade, nós devemos ver Deus como aquele pai amoroso, simpático, que gosta de sorrir, não é? Alguém que está sempre disposto a ouvir e sempre disposto a ajudar. Ele é justo, não é? E ele nos aponta o erro ou nos disciplina quando precisa. Mas ele é carinhoso, ele é paciente, ele é bondoso e ele é alegre. Nós precisamos refletir
na nossa vida de pais. Claro que não todas, é tão difícil sermos tão extraordinário como Deus, como Jesus foi. Mas precisamos reproduzir algumas características de Cristo no nosso lar. E aí eu estou falando de amor. E o amor envolve bondade. O amor envolve sermos educados com os nossos filhos, sermos pacientes, sermos ajudadores. Os nossos filhos precisam ver o sorriso de Deus em nós. Isso tudo constitui amor aos nossos filhos. Não apenas sobrancelhas franzidas, não apenas a transbordação da irritação, a transbordação da preocupação, né? Mas refletimos amor, não é? Quando refletimos as características de Cristo, como Ele nos trata, de forma paciente, bondosa, né, de forma misericordiosa. A misericórdia é tão importante como demonstração de amor, não é? E sempre tratando os nossos filhos como ajudadores. E para isto, passemos mais tempo com Deus. Passemos mais tempo com Jesus para que aprendamos a demonstrar amor desta forma tolerante, amorosa e compreensiva. Agora, como demonstrar limites para os nossos filhos? Como trabalhar limites? Queridos, estamos num tempo desafiador e não podemos negar que estamos vivendo numa guerra. E eu vou tomar emprestado mais uma lição desse livrinho, Guardiando Lar. É um conflito entre o bem e o mal. E os nossos filhos precisam deste conflito, onde eles são bombardeados constantemente por toda espécie de apelos e ataques que vêm da mídia, que vêm da televisão, que vêm dos próprios amigos, não é? Há um inimigo invisível que ataca os nossos filhos e sempre tentando desviá-los do caminho do bem e das boas práticas. Então eles estão muito expostos hoje a jogos, a programas, a aplicativos, a livros, a ideologias, a tantas coisas que aparentemente inclusive são inofensivas. Então como é que a gente deve fazer para impor limites? Será se é apontando sempre o dedo? Será se é sempre com o olhar acusador? Será se é sempre com aquele olhar torto e muito mais valorizando erros do que valorizando as coisas boas que os nossos filhos fazem? É desta forma que nós vamos garantir o limite que queremos estabelecer diante dessa exposição? Não. Eles precisam novamente ser amados. Eles precisam ser respeitados. Eles precisam ser amparados. E desta forma, nós vamos demonstrando a eles, por meio do amparo, da conversa, do diálogo e do respeito à individualidade de cada um, nós vamos demonstrando limites a eles. Mas principalmente, se o seu filho puder confiar em você, ele poderá ter uma compreensão ainda maior destes limites, porque confiando em você, ele vai te ouvir. Ele sabe que vai ser apoiado quando ele errar. Então, ouça mais o seu filho e neste processo de ouvi-lo e apoiá-lo, você vai demonstrar para ele que existem limites neste nível de exposição em que ele se encontra, nesta guerra entre o bem e o mal. É ouvindo, apoiando e respeitando que você vai demonstrar para ele os limites que existem nesta escolha entre o bem e o mal. Nós vamos plantar raízes mais profundas para que um dia possamos dar asas aos nossos filhos. Porque se esses limites não forem estabelecidos de forma sábia, amorosa, respeitadora e com escuta, não é? Nós não fincaremos essas raízes. Será difícil dar asas a eles, porque eles não identificarão esses limites. Se estamos em uma guerra, não é com olhares tortos, com dedos apontados, não é com palavras acusadoras que nós vamos vencer esta guerra. Mas precisamos agora nos revestir de uma armadura, a armadura de Deus, e assumirmos este papel de guardiãs do lar.
não é? Mas essas guardiãs amorosas, misericordiosas e compassivas. Mas somos guardiãs. Nós estamos guardando a porta do nosso lar, impondo limite à entrada, não é, de todos estes elementos aqui estão impostos os nossos filhos, mas vamos fazer sem as acusações que não são transformadoras, mas com a escuta e o respeito, sem deixar de ser a guardiã do lar, posicionada à porta. Nós sabemos o que está acontecendo com os nossos filhos, temos que demonstrar isso a eles. É uma forma de impor limites. Eu faço isso com meu filho diariamente. Eu quero que ele saiba que eu sei o que ele está fazendo. Esta é uma forma de estar à porta da minha casa como guardiã e na imposição desses limites, sempre em oração, para que o mal não prevaleça na vida dos nossos filhos, inclusive independentemente da idade que eles tenham. E finalmente, nós vamos falar um pouquinho agora sobre segurança. Não é? Como deixar os nossos filhos seguros de que eles podem confiar em nós. Então são alguns conselhos bíblicos para dar segurança aos nossos filhos. Um está em Salmos 19:14 e diz o seguinte: sejam agradáveis as vossas palavras, as palavras da sua boca e a meditação do nosso coração. Lá em Provérbios diz que na multidão de muitas palavras não falta o pecado, mas o que modera os seus lábios, ele é sábio. Isso vai gerando confiança em nossos filhos, a palavra moderada, para que eles de fato estabeleçam conosco uma relação de amizade e de confiança. Lá em Provérbios 12:6 diz o seguinte: a palavra dos ímpios são ciladas, mas a boca dos retos livrará. Provérbios 16:24, esse é o mais extraordinário e talvez o que melhor pode estabelecer esta relação de confiança com os nossos filhos. Lá em Provérbios 16:24 diz: as palavras suaves são favos de mel, são doces para a alma e são saúde para os ossos. Eu só acredito no estabelecimento desta relação de confiança com os nossos filhos quando eles identificam respeito, quando eles identificam apoio nos momentos mais difíceis, não é? Quando eles identificam misericórdia, quando eles identificam compaixão, quando eles identificam amor. E aí, para finalizar, falando ainda da confiança, o medo dos nossos filhos é algo comum. Inclusive, à medida que eles vão crescendo, eles vão estabelecendo com esse sentimento tão devastador, medo ainda maior. Medo de não ser aceito é um medo comum. Medo de não tirar boas notas. Os adolescentes, medo de levar um fora, não é, da namorada. Medo de contar a verdade. Medo de perder os seus pais, medo de sofrer bullying na escola, não é, que é um mal também tão violador da dignidade dos nossos filhos, e entre outros medos. Nós adultos temos medo de perder o emprego, temos medo da violência, temos medo de morrer, temos medo de deixar os nossos filhos. Tudo isso nos deixa numa condição de insegurança. Não é? Mas nós precisamos finalmente agora, é o conselho bíblico. Deus nos diz: não temas, eu estou contigo, eu não te deixarei. E nós devemos dizer isso também para os nossos filhos: querido filho, não tema, eu, a sua mãe, o seu pai, nós estamos com você. Né? Nós estamos ao seu lado nos momentos mais difíceis e também podemos dizer aos nossos filhos que Deus está com eles. Eles não precisam temer, eles não precisam se amedrontar, porque há pais que não os deixam. Existe um Deus que não os deixa e que não os desampara.
E para todos nós, pais, nesse desafio enorme, Deus é nosso Pai amoroso. É Ele que está disposto a nos habilitar e a nos qualificar, a escondermos debaixo das suas asas os nossos medos, as nossas inseguranças, e que nós passemos isto para os nossos filhos. Que nos braços e nas asas dos nossos pais, do nosso Pai Celeste e dos nossos pais terrenos, nós podemos lançar fora todo medo. Esta é uma importante forma de nós transmitirmos segurança aos nossos filhos, e precisamos ensiná-los a orar, a confiar no Senhor, a confiar na proteção de Deus, né? E para isto, nós também devemos entregar as nossas vidas nas mãos daquele que é a origem de todo amor, não é? É a origem de toda justiça, de toda disciplina. Deus também nos corrige quando nós erramos, não é? E é a fonte de toda a confiança. Que Deus nos ajude a amarmos, a estabelecermos limites com respeito, não é, para os nossos filhos, e estabelecermos com eles uma relação de confiança, não só entre nós e eles, mas entre nós, eles e o nosso Deus. Um grande abraço a todos e obrigada pela oportunidade de compartilhar a minha experiência de mãe e de professora com todos vocês que me assistem no dia de hoje. Um grande abraço. E aí, você já disse eu te amo para o seu filho hoje? Tenho certeza que após essa palestra maravilhosa sobre como demonstrar amor, segurança e limite aos filhos, você vai ter hoje uma relação muito melhor com o seu filho. Sabe por quê? Porque você vai mostrar que andando junto por onde você anda, este é o melhor caminho. Você vai ensinar o seu filho no caminho certo que deve andar. A Bíblia tem um texto maravilhoso que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela ficar velha, não vai se desviar dele. Ensinar o caminho é andar junto com a criança. Eu tenho certeza que nós pudemos aprender diversas coisas importantes sobre como amar os nossos filhos e como demonstrar esse amor em todos os momentos. Que Deus abençoe a todos vocês. No meu YouTube você vai ter toda semana um vídeo novo para você estar assistindo. Lá já estão os vídeos anteriores do mês da família e outros tantos que nós temos passado para os nossos alunos na escola. Compartilha, curte, que você vai estar ajudando bastante a gente. Agora sim, pode ir lá. Tchau, tchau.